Bom, e agora no nosso espaço da Economia e Desenvolvimento, vamos receber o Dr. Gustavo Bernardi. Gustavo Bernardi, obrigado pela tua presença uma vez mais aqui no programa. Eu só quero lembrar o seguinte, parabéns aí, porque tem tido muita repercussão quando tu fala sobre a questão do mercado imobiliário. Por exemplo, a questão da regularização de imóveis, né? Muita repercussão. Para quem ainda não está muito bem por dentro desse assunto, o que é uma regularização de imóveis e em que pés ela se encontra hoje? Silvio, se tu te lembrar, nós íamos falando desde o final do ano passado sobre as medidas de incentivo à regulação de imóveis, primeiro aqui em Porto Alegre, que terminaram em dezembro do ano passado. Hoje nós estamos tendo na cidade de Gravataí, vamos ter em Eldorado do Sul, vamos ter em diversas cidades aqui do estado do Rio Grande do Sul. Regularizar imóvel nada mais é do que colocar o imóvel em nome do proprietário. As pessoas têm que entender que imóvel, para ser seu, tem que estar lá na matrícula do imóvel, lá na transcrição do registro imobiliário em seu nome. Tem que estar escriturado. Escriturar é uma etapa antes. Fazer a escritura é colocar dentro de um documento público a compra e venda. A etapa seguinte é pegar essa escritura e levar a registro no registro imobiliário. Tá. Né? As pessoas acham, né, muitas delas, que basta ter um contrato de compra e venda, basta ter uma escritura assinada em seu nome, que o imóvel está lá registrado em seu nome. Não, não é verdade. Você tem que ir na matrícula do registro de imóveis da área competente do seu imóvel. A grande maioria das cidades pequenas tem um registro de imóvel só, cidades maiores tem mais de um registro de imóvel, e olhar lá se o seu imóvel está com o seu nome na matrícula do imóvel. Né? Nós começamos a receber alguns e-mails, Silvio, questionando como é que se faz a regularização de imóvel. Existem diversas formas de você regularizar imóvel. Né? Quando você compra este imóvel, faz a promessa de compra e venda, faz ali um documento e não escritura, e você não localiza mais o proprietário, você pagou o preço, esse contrato não tem cláusula de arrependimento, você tem um procedimento chamado adjudicação compulsória e você vai colocar esse imóvel no seu nome. Depois disso, nós temos diversos tipos de uso capião, as pessoas conhecem esse nome. Uso capião é uma forma também em que você transfere a propriedade para o seu nome. Nós temos o uso capião a partir dos 2 anos, nós temos o capião de 2 anos, de 5 anos, de 10 anos e de 15 anos. Muitas pessoas me perguntam, Silvio, se é possível fazer a usucapião daquele companheiro, daquela companheira que abandonou o lar, que saiu de casa e que você comprou um imóvel junto com ele, né? Isso chama-se usucapião familiar. É possível sim, está lá previsto no Código Civil. E o prazo para essa usucapião é de apenas 2 anos, desde que o imóvel tenha no máximo 250 metros quadrados e que a pessoa não tenha nenhum outro imóvel rural ou urbano. O fato é que existem diversas formas de regularização de imóvel. Né? As pessoas acham que é muito difícil, que é muito demorado, que é muito complicado. Não, a grande maioria das regularizações a gente faz direto no registro de imóvel, sem precisar de processo judicial. O que é importante que você entenda que manter uma propriedade imobiliária no nome de outra pessoa traz uma série de problemas. Essa outra pessoa pode morrer, essa outra pessoa pode ter dívidas e esse imóvel responder por essas dívidas. Essa outra pessoa pode estar envolvida em algum problema que vai refletir no seu imóvel. Então, regularizar imóvel é colocar o imóvel em seu nome. E aqui no Brasil, colocar o imóvel em seu nome significa estar com o seu nome lá na matrícula do imóvel, Silvio. Entendeu? Existe uma estatística em relação a uma percentagem de imóveis da cidade que estejam nessa situação de irregularidade? Existe agora, recentemente, nós já falamos num congresso que nós tivemos aqui em março, no Brasil, nós temos 78 milhões de matrículas. Desses 78 milhões de matrículas, se estima que 35 milhões de matrículas estão irregulares. Detalhe, maior estado com irregularidade documental é Santa Catarina. Santa Catarina tem um contingente muito grande. O sistema notarial no Brasil ele teve uma evolução. Nós tínhamos até a década de 70 um sistema diferente do que nós temos hoje, né? Era o sistema da transcrição. Você tinha um livro de transcrição e não tinha as matrículas individuais de cada imóvel. A partir de então, o Brasil vem modernizando esse sistema e passou a utilizar o sistema dos registros imobiliários com matrícula individual para cada imóvel, né? Então, esse movimento de regularização de imóveis ele é recente no Brasil.
Mas o fato é que é muito importante que as pessoas entendam de que ter o imóvel regular em seu nome permite N benefícios. A compra e venda, o imóvel vale mais, né? O imóvel regular hoje no Brasil vale metade do preço do imóvel regular, né? Então, se você consegue implementar a regularização da sua propriedade, você também está ganhando dinheiro, porque o imóvel está sendo valorizado. Você consegue vender ele por um preço maior do que o preço que ele vale sem estar regularizado. E é importante, né, doutor Gustavo Bernardi, ressaltar o seguinte: quando a pessoa está nessa situação, querendo regularizar isto, é fundamental que ela tenha uma assessoria, uma consultoria de alguém que entenda do assunto. Porque, de repente, ela pode se enrolar cada vez mais. É essencial, porque é complexo. As legislações são diferentes, né? Às vezes você tem benefícios fiscais nos municípios que economizam muito isso. Os tributos de transação imobiliária no Brasil não são baratos, eles giram em torno de 3% do valor de avaliação do imóvel, né? Então você tem que fazer de forma correta para que aquele procedimento, aquele investimento que você vai fazer na regularização do seu imóvel realmente resulte em colocar o imóvel no seu nome. O objetivo da regularização do imóvel é colocar a matrícula do imóvel no nome do proprietário. É isso que é. Como é que está o município de Porto Alegre? Nós já falamos a respeito disso, mas só para ressaltar, né, observar ainda mais para quem está nos assistindo, que está nessa situação e que pode estar, de repente ele nem sabe que está. Porto Alegre, como é que está tratando esse assunto? Porto Alegre é uma das cidades mais bem organizadas no âmbito registral. Nós temos o registrador da primeira zona, Dr. Lamana Paiva, que é um expoente na legislação registral, que auxilia muito todos os registradores, auxilia muito quem trabalha com isso. Então, Porto Alegre é um município que está muito bem organizado do ponto de vista registral. O que ocorre em Porto Alegre são questões de âmbito negocial. Então, nós temos assim, Zona Sul de Porto Alegre está tendo, já vem de algum tempo, tendo um boom no mercado imobiliário, um crescimento. Então, está se criando muitos loteamentos. O problema que se dá muitas vezes é o loteador, o empreendedor, não fazer da forma correta e não conduzir a uma boa individualização das matrículas. Então, isso nós vivenciamos muito ainda em Porto Alegre. Muitas vezes o escritório é chamado para regularizar um problema de um loteamento que já foi feito, já foi vendido, mas está tendo a dificuldade de regularizar suas matrículas, né? Mas isso são problemas pontuais. Uma outra questão que acontece muito em Porto Alegre é o fracionamento das matrículas. Porto Alegre, durante algum tempo, tinha uma metragem, uma testada muito grande. Então, as pessoas não podiam ter menos do que 15 metros, menos do que 10 metros de frente. Num determinado momento, Porto Alegre permitiu que se fracionassem esses terrenos. Então, o Silvio comprava um terreno de 15 por 30 e construía duas casas de 7,5 por 15. Né? Fazia duas casas no terreno. Ora, você tem que fracionar esse terreno, você tem que pegar essa matrícula e dividir em duas, né? Então, isso acontece muito ainda em Porto Alegre, né? Mas do ponto de vista da organização registral, Porto Alegre é uma cidade, eu diria, uma das melhores do Brasil. Tá bom. Obrigado, doutor Gustavo Bernardi. Realmente são informações e observações importantes num segmento que é fundamental, né? Afinal de contas, o nosso lar tem que ter uma moradia, tem que ter uma casa e, sobretudo, principalmente regularizada junto à prefeitura, porque depois as dores de cabeça são imensas. E eu costumo dizer que é uma questão econômica. Você duplica o valor do seu imóvel, no mínimo. Com certeza. Um grande abraço e até a próxima. Um abraço, Silvio. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.